Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist concurso público e aqui eu vou me ater à terceira parte do assunto gestão estratégica, tá? E aí eu falei no vídeo anterior, ou seja, no primeiro vídeo, tratando-se de gestão estratégica, que a gestão estratégica é uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão, certo? E aí eu salientei que esses elementos de reflexão, eles são voltados para o levantamento da situação atual da empresa. Então, nesse vídeo aqui, para finalizarmos esse assunto, eu vou explanar um pouco mais, tá? Vou explanar de forma peculiar esses elementos, tá? E aí, os elementos de reflexão principais da gestão estratégica, o primeiro deles trata-se da declaração de missão. O que é a declaração de missão? É basicamente a missão da empresa dentro do seu ambiente de atuação, tá? Ou seja, a missão é o elemento que traduz as responsabilidades, que traduz as pretensões da organização junto ao ambiente e é aquele elemento que define o negócio, né? Delimitando assim o ambiente de atuação da empresa, tá? Então, a missão da organização representa a sua razão de ser. A missão da organização representa o papel dessa organização na sociedade. Então, esse é o primeiro elemento de reflexão, certo? É o primeiro elemento de reflexão que visa aí levantar a situação atual da empresa, certo? O segundo elemento de reflexão é a visão de negócios. Ou seja, a visão de negócios vai mostrar uma imagem da organização, certo? Vai mostrar uma imagem dessa organização no momento da realização de seus propósitos no futuro. Então, a visão de negócios, minha gente, trata-se aí não é de predizer o futuro, não é de prever o futuro, mas trata-se de assegurar esses propósitos futuros no presente. Como diz o professor Marco Antônio Pereira, a visão de negócio, ela cria um estado de tensão, tá? Mas é um estado de tensão que é positivo entre o mundo, como o mundo realmente é, como ele é, e como gostaria que fosse, ou seja, os sonhos. Então, a visão de negócio, ela está associada a uma declaração de missão. Ou seja, a visão de negócio, minha gente, está associada ao papel da empresa na sociedade. Então, é um elemento de reflexão que tem a intenção aí estratégica da organização, certo? Como eu falei, ela está associada a uma declaração da missão. A gente viu que a declaração da missão representa a razão de ser, né, na sociedade, o papel dessa empresa na sociedade. Então, a visão de negócio vai prever o futuro no quesito de dar um asseguramento à organização na questão
dos propósitos futuros da empresa. Ou seja, a visão de negócio vai, como é que eu posso dizer? Vai dar uma visão da missão dessa empresa no futuro, sabe? Vai declarar a missão dessa empresa no futuro. Vai estar associada à missão da empresa no futuro, de forma estratégica, certo? E aí um outro elemento de reflexão é o diagnóstico estratégico externo. O que seria esse diagnóstico estratégico externo? Esse elemento de reflexão, ele procura antecipar oportunidades, certo? E ele procura antecipar ameaças para a concretização da visão. Ou seja, ele procura predizer, não é na verdade predizer, não é isso, mas é assegurar, é prevenir, digamos assim, a empresa das ameaças, certo? Que de repente possam ser um bloqueio para a concretização da visão no que diz respeito à missão da empresa futuramente, certo? São ameaças que visam prejudicar a missão e os objetivos empresariais. Então, o diagnóstico estratégico externo procura antecipar essas questões que de repente possam prejudicar esses acontecimentos empresariais futuros. Então, o diagnóstico estratégico externo, ele corresponde à análise de diferentes dimensões do ambiente que de repente influenciam as organizações, certo? Ou seja, estudam não só o ambiente externo, analisam não só o ambiente externo que exercem influências às organizações, mas também as dimensões setoriais, as dimensões competitivas, certo? Ou seja, tudo aquilo que possa vir a prejudicar futuramente os objetivos empresariais, eles tendem a ser antecipados, tendem a ser previstos a partir do diagnóstico estratégico externo, certo? Então, quando eu falo, gente, de análise setorial, né, eu venho aí falar de uma verificação, de um conhecimento no que diz respeito ao contexto econômico em que uma empresa está atuando. A situação econômica da empresa visa aí não só isso, mas também verificar a concorrência da empresa. Visa aí uma avaliação no que diz respeito às oportunidades, no que diz respeito às fraquezas, visa aí identificar tendências que possam exercer impactos no negócio, sendo esses impactos negativos ou positivos. Então isso é uma análise setorial que é um fator, é um processo que está dentro do diagnóstico estratégico externo, certo? E quando eu falo dessas dimensões setoriais, econômicas e tudo mais, eu venho falar das questões internas da empresa que são influenciados por fatores externos, certo? Então, essa análise setorial, ela fornece informações que permitem identificar fatores de risco, como também permite identificar oportunidades de investimentos,
certo? Como também avaliam o desempenho desses setores. Então, essas informações, elas fornecem projeções, elas traçam cenários para os diversos segmentos da economia da empresa, da organização, certo? Além do diagnóstico estratégico externo, temos também como elemento de reflexão o diagnóstico estratégico interno, que vai corresponder aí ao diagnóstico da situação da organização diante das dinâmicas ambientais. E aí é um processo que vai se ater única e exclusivamente ao interno da empresa. Está relacionado à força da empresa, da organização, como também as fraquezas dessa organização, e aí vai criar condições para a formulação de estratégias que representam o melhor ajustamento da organização no ambiente em que ela atua, que representa aí a melhor forma para superar suas crises e para intensificar a força dessa empresa. Então, o alinhamento, minha gente, dos diagnósticos externos e externos, certo? Eles produzem as premissas, ou seja, as proposições, ou seja, as informações essenciais que vão dar alicerce à construção de cenários favoráveis à organização. E aí, como elemento de reflexão, temos também fatores críticos de sucesso. Esse é um dos elementos de reflexão, e aí esse recurso, ele é metodológico. É uma etapa do processo que está inserida entre o diagnóstico e a formulação de estratégias. Os fatores críticos de sucesso. Ele está entre o diagnóstico, certo? E a formulação das estratégias. Ou seja, ele procura dar uma evidência às questões realmente críticas para a organização, né? E aí, a partir de evidenciar essas questões que são críticas para a organização, emerge-se aí, daí vai emergir os problemas apontados na análise. E aí, esses problemas apontados na análise, essa análise ela é realizada com a aplicação do modelo SWOT. Que aí esse modelo SWOT, ele é assunto para um outro vídeo, tá? Mas aí, essa análise, ela é realizada a partir da aplicação desse modelo, e a partir daí dessa análise vai se emergir, né, os problemas, emerge-se os problemas, e essa análise é uma projeção, digamos assim, de questões que são realmente críticas para a organização. Certo? Então, os determinantes de sucesso também são denominados. Ou seja, fatores críticos de sucesso são denominados, e aí esses fatores críticos de sucesso são encaminhados às políticas de negócio. Tá? Então, é disso que se trata, os fatores críticos de sucesso. E um outro elemento que podemos explanar também como elemento de reflexão é a definição dos objetivos. Ou seja, a organização, ela persegue simultaneamente diferentes objetivos, né? E esses objetivos, eles são perseguidos a partir de uma hierarquia de importância, a partir de uma hierarquia de prioridades, a partir de uma hierarquia de urgência, certo? Então isso é um dos elementos de reflexão, é a definição dos objetivos. E aí um outro elemento de reflexão é a análise
dos públicos de interesse, que aí podemos dar o nome a isso de stakeholders, certo? E aí essa análise dos públicos de interesse, ou seja, os stakeholders, quando foi definida a estratégia, já se observou aí que só se tem sucesso na estratégia, certo? Elaborada, só se tem esse sucesso caso essa estratégia elaborada venha atender às necessidades dos públicos de interesse. Ou seja, um stakeholder consiste em uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma organização que pode influenciar ou ser influenciado pela organização. E aí, quem são essas pessoas, esses grupos de pessoas? Né? São os consumidores, os usuários, os empregados, os proprietários, os dirigentes, o governo, as instituições financeiras, a opinião pública, os acionistas. Todas essas pessoas aí exercem influência na organização e são influenciadas pela organização. Então, quando se vai definir a estratégia, tem que se observar se essa estratégia elaborada ela vai atender às necessidades desse público de interesse, certo? Então, essa análise consiste na identificação dos grupos e de seus interesses, certo? E os poderes de influência no que diz respeito à missão da organização, tá? E aí temos um outro elemento de reflexão, que é a formalização do plano. O que seria esse elemento de reflexão, né? Um plano estratégico é um plano para ação, tá? Mas não basta. Não basta somente a formulação das estratégias dessa ação. Só isso não basta. É necessário implementá-las. E aí essa implementação tem que se dar por meio de programas e projetos específicos. E aí isso requer um grande esforço de pessoal, do pessoal da empresa, tá? E requer um grande esforço de todos os envolvidos, como eu falei, e requer aí o emprego de modelos analíticos para avaliação. Ou seja, os recursos e o controle de recursos. Então, esse elemento metodológico exige uma abrangência completa. É uma abrangência completa de todas as áreas de tomada de decisão da organização. Todo mundo precisa estar envolvido. É uma racionalidade formal. É uma racionalidade formal nesse processo de tomada de decisão. É uma racionalidade formal, uma racionalização formal nessa tomada de decisão e um firme controle sobre o trabalho. Tá? E como outro elemento de reflexão, temos a auditoria de desempenho e resultados, que no caso é a reavaliação estratégica. Então, esse elemento de reflexão, ele se atém aí a rever o que foi implementado. O que foi implementado para decidir os novos rumos do processo, né? Ele vai rever isso aí. E aí ele vai manter essa auditoria de desempenho e resultados, vai manter as estratégias implantadas com sucesso, tá? E vai rever as más estratégias. Então, a reavaliação das estratégias aparece como um processo, aparece aí como um resultado de um processo de medição de diversos grupos de influências que estão aí associados a cada estratégia, certo? Então, gente, basicamente são esses os elementos de reflexão,
certo? Qual eu falei de uma forma bastante básica no primeiro vídeo e de repente pode ter ficado aí algumas dúvidas com relação a esses elementos de reflexão, certo? Então, são elementos, como eu já falei, que estão voltados para o levantamento da situação atual da empresa, são elementos de reflexão que são acrescentados pela gestão estratégica para que possa aí se ter um sucesso não só presente, mas assegurar o sucesso futuro dessa organização, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me escrever, certo? O meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvida de vocês. Eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se você tiver interesse em algum assunto, manda também um e-mail para mim. Carla, desejo que você explane tal assunto. Manda para o meu e-mail, eu vou trazer esse assunto para dentro da playlist a pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu atendo por ordem de chegada, certo? Então pode demorar um pouco. Inscreva-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí eu dou uma ênfase maior a essa área. Mas já passei por outras áreas, não cheguei a me formar, mas já passei pela área de administração, de química, de edificações, de matemática, e aí por isso eu abordo outros assuntos na área de humanas, além da psicologia, como também na área de exatas, de saúde, sobre as coisas da vida. Fiquem à vontade para se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca aqui no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, para que aí eu possa ler a tua crítica e possa melhorar no que diz respeito a essa construção de conhecimento com vocês. E na descrição do vídeo vai estar o link também das minhas redes sociais. Fiquem à vontade para adicionar, seguir de perto os meus projetos, mas eu não respondo mensagens por meio de redes sociais, tá bom? E também vai estar o link dos meus demais projetos. Fiquem à vontade para conhecer. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.